estão com o coração aberto para continuar ouvindo a palavra de Deus, diga aleluia. Vamos ao livro dos Juízes de Israel. Livro dos Juízes. Glória a Deus, Santo é Jesus. Capítulo de número 14. Livro dos Juízes, capítulo de número 14. Juízes de número 14, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 5. Juízes 14, a partir do verso 5. Depois nós vamos concluir a leitura no capítulo 16 e no verso 26. Primeiro Juízes 14, verso 5. Se você encontrou com um sinal, diga amém. Amém. Está escrito assim: desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, de repente, um leão novo saiu-lhe ao encontro rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. E depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho para ver o corpo do leão que estava morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Capítulo 16 do mesmo livro dos Juízes, verso 26. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me tocar as colunas que sustentam a casa, para que eu me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, para que de uma vez por todas eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentavam a casa, empurrando uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. Foram mais os que matou Sansão na sua morte do que os que matara na sua vida. E se você pode, diga amém. Meus irmãos, eu quero meditar um pouco com vocês nesta manhã sobre alguns erros que Sansão cometeu e nós não podemos cometer. Sobre isso nós vamos falar nesta manhã. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Diga: erros que Sansão cometeu e eu não posso cometer.
Nós vamos meditar um pouco sobre isso nesta oportunidade. A história de Sansão é uma história muito conhecida por todos nós. Na verdade, o livro dos Juízes, ele se dá dentro de um contexto um tanto interessante, porque todo o livro dos Juízes vai acontecer dentro daquilo que nós podemos chamar de um ciclo vicioso. Por que isso acontece? Há uma expressão que se repete com muita frequência no livro dos Juízes. É a expressão que diz: e fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Com muita frequência essa expressão vai ser repetida, porque um ciclo vicioso se repetia de tempo em tempo em Israel. Como que isso se dava? Deus abençoava o povo, Deus prosperava o povo. Todas as obras das mãos dos filhos de Israel eram confirmadas pelo Senhor. As criações e as plantações davam tudo aquilo que Israel precisava para se manter. Deus não deixava faltar a chuva. Deus provia tudo que era necessário para a manutenção do seu povo em Israel. Só que o povo de Israel se acostumava com a bênção de Deus. Eles iam permitindo que esse conforto que a bênção e a provisão proporcionavam fizesse com que eles se acomodassem na busca ao Senhor. E eles iam tempo após tempo esfriando na fé, banalizando valores pessoais, morais, espirituais, e iam se apostatando aos poucos. Ao ponto que isso ia acontecendo, eles iam também dividindo a adoração e passando a adorar aos deuses das outras nações. Não adoravam mais apenas ao Senhor Jeová, mas adoravam também a deuses como Baal, Azer, Astarote, entre tantos outros deuses das nações pagãs. Deus então, para corrigir o seu povo, permitia que esses povos dessas outras nações viessem sobre Israel, oprimissem, perseguissem e dominassem Israel. E depois que eles faziam isso, eles subjugavam o povo, eles controlavam, dominavam, dando o povo como território do povo, de modo que Israel ficava cativo, vassalo por esses povos durante um certo período de tempo. Quando então Deus ouvia a oração do povo, se arrependendo, pedindo a Deus misericórdia, mudança, restauração, uma nova oportunidade, Deus levantava um homem, na maioria das vezes um homem. Existiram também situações onde mulheres, como por exemplo Débora, foram líderes em meio ao povo de Israel, mas a grande maioria das vezes Deus levantava um homem, para que esse homem fosse, em primeiro lugar, um líder para um povo, e em segundo lugar fosse um líder militar para liderar uma guerra contra esse povo inimigo que estava oprimindo e dominando Israel. Deus então dava vitória ao povo, o povo vencia esse povo opressor que estava oprimindo a eles, e então novamente a história se repetia. O povo vivia um período de paz, Deus abençoava, prosperava, Deus dava a bênção em todas as áreas que Israel precisava, só que mais uma vez o ciclo se repetia. O povo estava bem, vivendo a bênção de Deus, iam se acostumando com a bênção, esfriando na fé, se distanciando do Senhor, começando a adorar os deuses das outras nações. Aí então que essa expressão sempre se encaixava no texto. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de outros povos. Na época de Sansão, o povo de Israel já estava há 20 anos. Quantos anos? 20 anos sofrendo sobre o domínio dos filisteus. A oração do povo começou a chegar a Deus, pedindo que Deus os restaurasse, pedindo que Deus manifestasse sobre eles a sua bondade e misericórdia. E ao ponto que Deus foi ouvindo a oração do povo, Deus então decidiu dar mais uma oportunidade a Israel.
Deus decidiu fazer nascer um homem, Deus decidiu gerar um homem, para que esse homem fosse um juiz, um líder militar, para que esse homem fosse um líder em meio ao povo de Israel, e através dele Deus pudesse dar livramento a Israel da mão e do controle dos filisteus. Esse homem era Sansão. A história do nascimento de Sansão é interessante, porque a Bíblia diz que Sansão foi filho de um homem chamado Manoá. A Bíblia não diz o nome da mãe de Sansão, mas a Bíblia diz que certa vez Deus se revelou a essa mulher, e Deus falou com ela que ela iria dar luz, que ela seria uma mãe, que o filho do seu ventre seria um nazireu, e que através dele Deus iria libertar a toda a nação de Israel do domínio opressor dos filisteus. Só que há duas coisas interessantes quando Deus falou com Manoá, que nós não podemos deixar passar despercebido pelas nossas vidas. Deus encontrou-se com a esposa de Manoá, melhor dizendo, e essa mulher era estéril, e Deus diz a ela: você é estéril, mas eu vou abrir a sua madre, eu vou te dar um filho, e esse menino será nazireu. A primeira coisa que me chama a atenção no que Deus diz a essa mulher, é que antes de Deus dizer a ela que ela seria mãe, Deus faz questão de lembrá-la que ela era estéril. O que Deus estava dizendo era: eu vou realizar um milagre em sua vida, eu vou fazer que o seu ventre venha a gerar. Só que antes de eu realizar esse milagre na sua vida, eu quero que você entenda, eu quero que você não se esqueça que isso não está relacionado aos seus méritos, isso não está relacionado às suas qualidades. Você é estéril, mas a minha mão virá sobre você e você irá dar luz a um filho. Nós não podemos esquecer isso nas nossas vidas. O que Deus realiza em nossa história, o que Deus faz através de você, as portas que Deus abre em sua vida, Deus não faz por causa das nossas qualidades ou méritos humanos. Isso não tem a ver com a gente. Isso é a bondade de Deus, isso é a mão de Deus, isso é o favor de Deus. Se fosse por nós, isso não iria acontecer. Se fosse por nós, a esterilidade iria permanecer. Mas porque a boa mão de Deus está sobre a nossa vida, aí a gente floresce, aí a gente frutifica, aí os milagres acontecem e o nome do Senhor é glorificado. Quem pode levantar a sua mão esta manhã e dizer: Senhor, não é por causa de mim, mas é o Senhor que faz. Não são as minhas qualidades, mas é o seu poder, e é para a sua glória. Quem pode louvar ao Senhor por isso? Deus faz questão de lembrar a esta mulher que não tinha a ver com ela, tinha a ver com Deus. Antes de Deus dizer a ela que ela seria mãe, Deus a lembra da sua realidade. Só que uma segunda coisa que me chama a atenção na conversa de Deus com essa mulher, Deus disse para ela: você é estéril, você vai gerar, o menino será um nazireu. Números capítulo 6 diz que 3 coisas um nazireu não poderia fazer. Quantas coisas? 3. Em primeiro lugar, o nazireu não poderia nem comer nem beber nada que fosse fruto da vide, nada que fosse feito com uvas. Não era apenas vinho ou bebida forte que o nazireu não podia beber. Nada que fosse fruto da videira, o nazireu poderia se alimentar daquilo. Em segundo lugar, o nazireu não poderia tocar em nada morto. Em terceiro lugar, um nazireu não poderia cortar os seus cabelos. Deus diz a essa mulher: o seu filho será um nazireu. Mas repare bem isso. Assim que Deus disse que Sansão seria um nazireu, Deus fala para ela: e você, a partir desse momento, até que o menino nasça, não poderá comer, nem beber, nem fazer nada que um nazireu está proibido de fazer. Essa mulher poderia parar e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, porque o nazireu será o meu filho, a aliança do nazireado estará sobre ele, não sobre mim. Então por que o Senhor está me proibindo de fazer todas essas coisas, sendo que ele será o nazireu? Essa mulher entendeu, em vez de questionar por Deus,
Essa mulher entendeu o que Deus estava dizendo a ela. Em outras palavras, o nazireado era como se fosse uma lei de santificação. O que Deus estava dizendo era o seguinte: mulher, a santificação do seu filho precisa começar a partir de você. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo era: para que seu filho seja nazireu, isso precisa começar a partir de você. A santificação que virá sobre a sua descendência, a santificação que você deseja que venha sobre a sua casa, precisa começar a partir de você. O que Deus estava dizendo era: se você quer que o seu lar seja um lugar de oração, a oração tem que começar em você. Se você quer que a sua família seja um lugar de santidade, a santidade tem que começar em você. Se você quer que sua família seja uma família que honra o Senhor, se você quer que seus filhos sejam pessoas que honram o Senhor, você precisa começar a honrar ao Senhor na sua vida. A santificação do seu filho precisa começar a partir de você. Eu quero liberar esta palavra de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar a sua família, Deus quer santificar todo o seu lar, mas o desejo de Deus é que isso comece primeiro a partir de você. Se a santificação começar em você, toda a sua descendência será alcançada por ela. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. A gente precisa entender isso, que Deus quer fazer na nossa casa precisa começar através da gente. A gente gosta muito daquele texto que diz assim: ensina o menino o quê? Ensina o menino o quê? A gente diz ensina o menino o caminho, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz ensina o menino no caminho. Há uma diferença muito grande entre ensinar alguém o caminho e entre ensinar alguém no caminho. Você pode ensinar, por exemplo, o caminho de alguém para Salvador sem estar presente, sem estar junto, sem estar ao lado. Mas ensinar alguém no caminho implica que você esteja próximo, implica que você esteja junto. O que a palavra de Deus estava dizendo é: comece em você aquilo que você quer que seus filhos sejam. Esteja junto, seja o primeiro exemplo. Se isso iniciar em você, se você estiver junto no caminho, você verá que a força do exemplo vai gerar uma nova pessoa, uma nova mentalidade, um novo sentimento. Eu quero liberar esta palavra de Deus sobre a sua vida. Aquilo que você é hoje vai influenciar aquilo que a sua descendência será amanhã. Se você quer que os seus filhos e a sua casa sejam pessoas servas de Deus, que temam ao Senhor, que fujam do pecado e que vivam a verdade, comece a partir de hoje a viver isso na sua vida. Se isso começar em você, toda a sua descendência será alcançada por essa bênção. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Precisa começar em você. O seu filho será nazireu, mas você, a partir de agora, não poderá fazer nenhuma dessas coisas que o nazireu não pode fazer. Sansão foi gerado, nasceu, passou pelas fases da infância, adolescência, juventude. Quando ele tinha os seus 20 anos de idade, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor já vinha sobre Sansão, e ele se dimensionava, ele transitava entre Dan e Zoar. O Espírito de Deus movia ele entre Dan e Zoar, os limites do território de Israel da época. E em todos aqueles lugares, as pessoas já enxergavam em Sansão algo especial de Deus que estava sendo feito. Quando ele tem aproximadamente essa idade dos 20 anos, a Bíblia nos diz que ele se encanta por uma jovem filisteia, de uma das cidades da Filístia chamada Tímina. Ele se apaixona por ela, ele quer casar-se com ela. Um dia ele chama seu pai e a sua mãe e levam eles até Tímina para apresentar esta moça. A Bíblia diz que no caminho que eles estavam indo, veio um leão novo, rugindo ao encontro dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, ele foi sobre o leão, e ele rasgou o leão de alto a baixo, sem ter nada na mão. E ele pega esse leão e ele lança ele à beira do caminho. Ele segue a sua viagem, chega a Tímina, apresenta a moça aos seus pais, retorna à sua casa. E o texto diz que outro dia, quando ele está voltando de novo a Tímina,
ele passa pelo exato lugar onde dias atrás ele havia matado um leão. Quando ele está passando por aquele lugar, o seu coração é tomado por curiosidade. E o texto então diz o seguinte: Sansão, apartando-se do caminho, saiu para ver o corpo do leão que estava morto. Se você pode repetir comigo essa expressão, diga: Sansão, apartando-se do caminho. Diga mais uma vez: apartando-se do caminho. Tudo começou a dar errado na vida de Sansão a partir do momento que ele se apartou do caminho. Há um perigo muito grande quando você não respeita os limites do caminho. Há um perigo muito grande quando você fere os limites que Deus colocou no seu coração, que como servo de Deus e como crente você não pode ferir. Há um perigo muito grande quando você vai além, quando você ultrapassa limites que você sabe que não é a vontade de Deus para a sua vida, que você sabe que não é o que Deus tem preparado para você. Ele se aparta do caminho. Quando ele chega próximo ao lugar onde o corpo do leão estava morto, a Bíblia nos diz que o enxame de abelhas havia repousado sobre ele e havia produzido um pouco de mel. Aquele mel chama a atenção de Sansão, e ele então é, digamos que, cegado por aquilo, ele é envolvido por aquilo. Então a Bíblia diz, o texto diz que ele toma um pouco daquele mel. Só que havia um perigo muito grande aqui, porque o mel estava em cima do corpo do leão, e ele não era qualquer pessoa, ele era um nazireu. Ele estava debaixo da lei de consagração ao Senhor, que dizia que a primeira coisa que ele não poderia fazer era tocar em coisa morta. O mel era algo bom, o mel era algo doce, o mel era algo agradável, mas para ele participar daquilo, aquilo representaria uma quebra de aliança dele com Deus. Eu venho para te dizer esta palavra de Deus esta manhã: cuidado com aquilo que é bom, cuidado com aquilo que é agradável, cuidado com aquilo que é doce, mas que está custando a sua aliança com Deus. Cuidado com aquilo que agrada o seu coração, cuidado com aquilo que alegra as suas vontades, cuidado com aquilo que é bom ao seu paladar, mas que está representando a quebra do seu compromisso com Deus. O diabo sempre vai colocar porções de mel em cima de coisas que podem fazer você pecar contra Deus. O diabo sempre vai colocar porções de mel em cima de alianças que podem te fazer romper a principal aliança da sua vida, que é a sua aliança com Deus. Eu venho para te dizer esta manhã: abra mão do que for preciso, renuncie o que for preciso, mas não negocie a sua aliança com Deus, porque tem mais Deus para te dar do que o diabo e o mundo para te oferecer. Quem está entendendo a voz de Deus esta manhã? O que está acontecendo com Sansão é que ele está se alimentando de algo bom, mas que está custando a sua aliança com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: uma bênção que para você recebê-la, você vai ter que quebrar princípios, você vai ter que falhar no seu caráter, você vai ter que desonrar a Deus. Não é uma bênção que Deus tem para você. Sansão está tomando um pouco de mel, só que isso está representando a quebra do primeiro elo da sua aliança com Deus. Ele está tocando em coisa morta. Ele pega do mel, ele volta para o caminho, e o texto diz que ele dá um pouco do mel aos pais. No entanto, o texto diz: não lhes deu a saber Sansão de onde havia tomado o mel. Por uma razão muito clara. Por que ele omite dos pais de onde ele havia tomado o mel? Porque os pais sabiam que ele era nazireu. Ele está preocupado no que os pais vão pensar sobre ele. Sansão é o tipo de pessoa que está mais preocupado na sua reputação do que com o seu caráter. Sansão é o tipo de pessoas que está mais preocupado com o julgamento que alguém pode fazer sobre ele do que com o que de fato Deus está vendo que ele está participando. Há um princípio aqui. Sansão omite de onde havia tomado mel, sendo que ele dá o mel, participa do mel, quebra a primeira aliança. Que princípio é esse? Aquilo que você não pode falar ou contar
como fez, é melhor que você não faça. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que eu não posso contar, como eu fiz, é melhor que eu não faça. As amizades que você não pode contar que tem, é melhor que você não tenha. Os lugares que você não pode contar que vai, é melhor que você não vá. As alianças que você não pode contar que participe, é melhor que você não participe. Aquilo que você não pode contar que fez, é melhor que você não faça. Sansão toma do mel, está dando ao pai, está dando à mãe, está omitindo a origem daquilo. Há um pensamento que eu gosto muito diante disso, que é o seguinte: cuide do seu caráter, que Deus cuidará da sua reputação. Cuide da sua aliança com Deus, que Deus cuidará do que as pessoas irão pensar sobre você. Sansão está mais preocupado com o que o pai e a mãe vão pensar do que com o que Deus está vendo. Olhe para quem está perto de você, olhando os olhos dessa pessoa, diga assim: não se preocupe mais com o que as pessoas podem pensar de você do que com o que Deus está vendo em você. Diga: honre a Deus, respeite a presença de Deus, e vai ser muito mais fácil o que as pessoas vão pensar de você. Sansão tinha 3 elos na sua aliança com Deus. O primeiro elo já foi quebrado. Sabe qual é a questão aqui? O Espírito do Senhor continuava vindo sobre Sansão. A força de Deus continuava vindo sobre Sansão. Aí Sansão pensou o seguinte: minha aliança está quebrada com Deus? Está. Eu pequei contra Deus? Pequei. Eu me arrependi? Não. Deus continua vindo sobre mim? Continua. Então não tem por que eu renovar a aliança. Primeiro erro que Sansão comete, nós não podemos cometer. Sansão confundiu o que é Deus usar alguém com o fato de Deus estar satisfeito com essa pessoa. Uma coisa é Deus usar alguém, outra coisa é Deus estar satisfeito com essa pessoa. Uma coisa é a unção de Deus estar sobre alguém, outra coisa é Deus estar se agradando da conduta de vida dessa pessoa. Deus está mais preocupado em quem você é para Ele do que no que você faz para Ele. Deus está mais preocupado na salvação da sua alma do que no ministério e trabalho das suas mãos. Se preocupe mais com a sua comunhão com Deus. Se você se preocupar com isso, o seu trabalho para Deus será confirmado e bem sucedido pelo Senhor. Sansão comete esse erro. Ele está mais preocupado em Deus usá-lo do que em Deus estar satisfeito com ele. Depois desse momento, ele vai entrando em uma sequência de coisas terríveis na sua vida. Ele marca o dia do casamento. E o texto diz que ele celebra uma festa e dá um banquete no dia do seu casamento. Se você pode repetir isso comigo, diga: Sansão celebrou uma festa e deu um banquete. A expressão banquete ali no original hebraico é mistério. Se você pode repetir isso comigo, diga: mistério. Mistério no hebraico é um banquete que a pessoa que oferece também participa. O texto no hebraico diz que quando Sansão dá uma festa de casamento, ele celebra a festa, só que ele participa junto de todo o banquete que ele havia oferecido. Ou seja, um dos hábitos ou um dos costumes da festa do casamento nos tempos bíblicos era a celebração de festa com vinho. O vinho era o principal atrativo de uma festa. Nos dias de Jesus ainda era assim. Em Caná da Galileia, quando o vinho acabou, praticamente todo o sentido da festa havia acabado. Quando Sansão celebra a festa do casamento, o texto hebraico diz que ele participa junto, ele bebe junto, ele está junto. Nisso, o segundo elo da sua aliança com Deus é quebrado. Ele bebe algo que era fruto da videira. Deixa eu chamar sua atenção para um detalhe aqui. Foi mais fácil Sansão errar a segunda vez do que errar a primeira. Foi mais fácil Sansão quebrar o segundo elo do que quebrar o primeiro. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo quer é que você erre uma vez. Porque ele sabe que depois que você errar a primeira vez,
vai ser mais fácil você errar a segunda, terceira, quarta, quinta, até que você pegue o pecado como estilo da sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Foi mais fácil Sansão errar a segunda do que a primeira. Foi mais fácil ele quebrar a segunda aliança do que a primeira. Eu venho esta manhã aqui para dizer esta palavra de Deus para alguém. Talvez você está passando a um passo do erro. Talvez os seus pés tenham caminhado próximo ao abismo que você sabe que representa a quebra da sua aliança com Deus. Deus está te dizendo esta manhã: eu renovo a aliança que há com você, eu sustento a comunhão que há com você, eu fortaleço a santidade e o temor dentro do seu coração. Cuide a sua vida para que você não quebre mais nenhuma aliança com Deus. Deus quer te restaurar, Deus quer te fortalecer, porque para que Ele te use, você precisa estar no centro do propósito dEle para a sua vida. Deus quer te guardar nele, para que em Deus você possa realizar proezas. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Segura na mão de alguém e diz assim: meu irmão, conte comigo, eu vou orar por você. Deus não vai deixar você errar. Sansão quebra o segundo elo da aliança. Aí sabe o que acontece? Os filisteus contratam uma mulher chamada Dalila. Se você pode repetir comigo, diga Dalila. Eles dizem o seguinte: ó, cada um de nós vamos te pagar 1.300 ciclos de prata. Quantos ciclos de prata? 1.300, cada um de nós. O que eu tenho que fazer? Tudo que você tem que descobrir é qual é o segredo de Sansão. Só isso só. A força dele é normal. Descubra qual é o segredo de Sansão. Irmão, a lei do nazireado dizia o seguinte: quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. A lei do nazireado dizia o seguinte: o nazireu não pode tocar em coisa morta, beber, nem comer nada que seja fruto da videira, e nem cortar os seus cabelos. Só que a lei do nazireado dizia o seguinte: quando o nazireu quebrar um desses princípios, quando o nazireu quebrar uma dessas alianças, número 6 diz isso: ele tinha que fazer uma coisa, ele tinha que raspar a sua cabeça, e ele tinha que recomeçar o seu tempo de nazireado. Quando Sansão havia tocado no corpo do leão morto, biblicamente era para ele raspar a sua cabeça e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero recomeçar hoje a minha aliança do nazireado. Só que ele não fez isso. Ele participou da bebida no seu casamento e ele não fez isso. Eu tenho a impressão que Deus olhou para Sansão e Deus disse: Sansão, se você errou a primeira vez, a segunda vez, e não se arrependeu, e não consertou a sua vida, não raspou a sua cabeça, e não reiniciou sua aliança de nazireado, quer manter a aparência do mesmo jeito, quer dizer que está tudo bem, quer guardar isso para você, eu vou colocar a Dalila no seu caminho, ela vai raspar a sua cabeça, e eu vou te mostrar que se não for do seu jeito, vai ser comigo. As cordas de nervos frescos amarram os cabelos de Sansão. Grita os filisteus vêm. Dalila o acorda, Sansão se levanta, os filisteus fogem. No outro dia, ela olha para Sansão e diz: qual o segredo da sua força? Ele diz: você tem que pegar cordas novas, não nervos frescos, mas cordas novas, e você tem que amarrar os meus cabelos com elas. Sansão dorme e ela amarra os cabelos de Sansão com cordas novas. Ela chama os filisteus vêm, ela acorda Sansão se levanta, os filisteus fogem. No outro dia, ela olha para Sansão e diz: qual o segredo da sua força? Ela disse: tecer as 7 tranças da minha cabeça com fios, urdidura de teia. Você vai ter acabado com toda a minha força. Ele dorme e ela tece as 7 tranças dos seus cabelos com fios de teia, chama os filisteus, acorda Sansão se levanta, os filisteus fogem. Outro dia ela olha para Sansão e diz assim: Sansão, você mentiu para mim 3 vezes. Qual é o segredo da sua força? Sansão diz: nunca foi passado navalha sobre a minha cabeça.
O dia que você passar navalha sobre a minha cabeça, vai ter acabado toda a minha força. Ele dorme, ela passa a navalha sobre a sua cabeça. Sansão acorda, e o texto diz: e se levantou Sansão, e achou Sansão, queria fazer igual às outras vezes. No entanto, não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Segundo erro que Sansão cometeu. Diga comigo: Sansão permaneceu tempo demais no ambiente da tentação. Deus deu 3 oportunidades para Sansão ver que aquele não era o lugar dele, que ele precisava fugir. Só que ele decidiu permanecer. Sabe qual é o problema da gente? A gente acha que tentação é só pecado de ordem moral na área sexual. Tem gente que a principal tentação dele não é na área sexual, mas é na mentira. Tem gente que a principal tentação dele são nos vícios. Tem gente que a principal tentação dele é em conseguir dinheiro errado, sujo, por meios ilícitos. Tem gente que a principal tentação dele é prejudicar alguém para se beneficiar em alguma coisa. A palavra de Deus está falando com você: seja qual for a área em que você é tentado no seu relacionamento com Deus, fuja do ambiente da tentação. Fuja do relacionamento com pessoas que te levam para o caminho que te afasta de Deus. Coloque um limite nas suas amizades. Coloque um limite nos seus relacionamentos. Coloque um limite nos lugares onde você vai, no que você participe. Não aceite permanecer no ambiente da tentação. Fuja, porque Deus tem livramento para a sua vida. Deus tem mudança para a tua história. Sansão aceitou ficar ali. Os filisteus o capturaram, furaram os seus 2 olhos, colocaram ele dentro de uma moinha para fazer um trabalho que era de um jumento. Rodaram uma moinha, um trabalho que um animal fazia. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Deixa eu chamar um ponto dessa história na sua atenção. Quantas coisas Sansão não podia fazer? Quantas? 3. A primeira qual era? Tocar em coisa. A segunda era comer ou beber alguma coisa que fosse fruto da virgem. Terceiro lugar, ele não poderia cortar os seus. As 2 primeiras mudanças de Sansão foram mudanças internas. Somente a terceira mudança foi uma mudança externa. Se você encontrar Sansão 10 minutos depois dele ter tocado no corpo do leão, você perceberia aquilo? Não. Se você encontrar Sansão 1 hora depois dele ter bebido bebida forte, você perceberia aquilo? Não. Se você encontrar Sansão 5 minutos depois dele ter tido os seus cabelos cortados, você perceberia? Sim. Porque as 2 primeiras mudanças foram internas. Somente a terceira mudança foi externa. E você está dizendo com isso, Mateus? Quando alguém chega a mudar por fora, é porque esse alguém já se perdeu por dentro há muito tempo. Quando os hábitos, comportamentos, o palavreado, quando o exterior muda, é porque no interior, no coração, no centro da alma, alianças já foram quebradas, princípios já foram abandonados, o altar já foi colocado em ruínas. Mudanças externas só refletem mudanças internas. Talvez eu estou pregando para alguém que o que está mudando ainda é do lado de dentro. É o abandono da oração, é a dificuldade para perdoar, é a falta de desejo por estar na casa de Deus, é a falta pelo amor da palavra de Deus, é o abandono do temor do Senhor. Deus está te falando esta manhã: não deixe que essas mudanças internas se transformem em algo externo na sua vida. Renove a aliança, volte ao primeiro amor, restaure a comunhão, volte para o altar, não deixe que isso se consolide